Isso. Caio, você estava falando sobre as negociações do Brasil com outros países. Antes do presidente Lula melhorar o relacionamento dele com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele falava muito em criar uma moeda para você conseguir negociar aqui com os países do Mercosul e fugir do dólar. Depois dessa aproximação entre os dois chefes de Estado, o presidente Lula não mencionou mais essa ideia. Eu queria saber qual que é a sua opinião a respeito desse assunto, se você acha que é uma boa ideia, se você acha que é uma má ideia. A diversificação de moedas. Você fazer a negociação com países aqui vizinhos fugindo do dólar. Qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Eu acho que tem um ponto ali em tentar ser mais independente, etc. Mas acho muito difícil isso ir adiante, porque as pessoas precisam topar não receber dólares. Eu sou uma empresa paraguaia, estou vendendo um produto para o Brasil. Eu quero, você paga em dólar. Não, aceita o meu real aqui, posso ser yuan? Não, eu quero dólar. Né? Então, ainda que tenha incerteza, as pessoas ali confiam na moeda. Confiam na moeda. Porque é isso, assim, para sair do dólar você precisa ter uma alternativa. Né? Eu prefiro ter dólares em caixa do que yuan, que eu não sei para onde vai, ou é moeda do sul-sul. Né? Fala-se na criação de moedas comuns, né? Dentro dos blocos. Não seriam moedas únicas, mas seriam moedas comuns aos países envolvidos nas relações. O que você acha desse tipo de ideia? Isso foi, inclusive, muito falado aqui no início dessa gestão do presidente Lula, desse terceiro mandato. O problema é o seguinte, a moeda é um instrumento interessante de política econômica, te ajuda a consertar problemas. Por exemplo, você está com um déficit externo muito grande, o câmbio desvaloriza, corrige o problema, ajuda a corrigir o problema. Se você tem uma mesma moeda para 10 países, pode ser um país que tenha com déficit maior, um país com déficit menor, para onde vai essa moeda? É mais ou menos o que está acontecendo, o que aconteceu historicamente com o euro. Essa é a experiência do euro. Quando você colocou Espanha dentro do euro, Grécia dentro do euro, Portugal dentro do euro, às vezes esses países desvalorizavam a sua moeda e ficavam mais competitivos do que a Alemanha, mais competitivos com a França, e ganhavam um pouco de poder de mercado. Agora isso não acontece mais. Então, se a moeda é única, a política monetária naturalmente vai ser única, mas a política fiscal tem que ser unificada também, senão dá a crise dos PIGs, da França agora, a Alemanha agora. Então é uma saída assim que pode parecer interessante, bacana, mas você precisa ter um grau de maturidade grande para fazer sentido. Eu queria voltar à questão fiscal aqui do Brasil, porque eu queria saber se você acha que o Brasil precisa mais de uma mudança da regra fiscal, alteração do arcabouço, para conseguir reestruturar limites de despesas, o que o governo pode gastar ou não pode gastar, ou passa mais por novas reformas, reforma administrativa, uma nova reforma da Previdência, o que pode colaborar mais? São as reformas, Denise. Sabe por quê? Porque um arcabouço fiscal qualquer, o que ele vai estabelecer? Ele vai estabelecer o seguinte, olha, não pode gastar mais do que tanto aqui, ó. Tem um limite de despesas, né? E dentro desse limite de despesas você toma decisões. Fala o seguinte, olha, eu quero aumentar minha despesa neste fator aqui. Tudo bem, está dentro do limite, não tem limites individuais, tem um limite global. Então, o gestor toma a decisão, mais disso, menos daquilo, né? Ele quer mais dos dois, mas aí você tem que ter um teto para proteger. Então, acho que o teto funciona muito bem como um instrumento que convida, eu usava muito esse termo quando eu estava na fazenda, convida a sociedade a discutir suas prioridades. Assim, não dá para ter os dois, né? Vamos escolher aqui o que vai ter. E aí, no parlamento, no governo, o governo faz isso. O problema é que entre essas medidas, né, que a gente, essas rubricas de despesa, tem algumas que são grandes e obrigatórias. Por exemplo, pessoal, previdência. Então, se você tem um limite aqui do teto e a previdência e o pessoal e precatórios, todas essas coisas que você não tem como fugir, você faz uma projeção e vê que 2, 3 anos a coisa explode, não adianta eu reforçar o arcabouço. Vou falar assim, não, esse teto vai ser mesmo o teto. Então, não vai ser, porque as despesas obrigatórias crescem a um ritmo muito maior do que isso. As despesas obrigatórias são, sei lá, 90% do orçamento, não tem como segurar. Então,
O teto, ele precisa, o arcabouço, ou as regras fiscais, elas têm que ser acompanhadas com reformas e permitam que esse negócio seja sustentável, né? E aí o Congresso tem que comprar ideia também, não é? Porque nós temos até um projeto de reforma administrativa que está em tramitação, que não avançou, foi mais discutido no final do ano passado, mas seria um caminho, mesmo com toda a demora de implementação. Seria um caminho, eu acho que este é o caminho. Você precisa fazer as reformas, mudar regras de crescimento de despesa. Acho que o Congresso, eu falei um pouco tempo atrás, que o Congresso pensa, né, em si e pensa em aumentar despesas e tal, mas eu acho que o Congresso, diante de projetos bem elaborados, discutidos com a sociedade, a reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro foi isso, discussão com a sociedade, ficou maduro que aquilo precisava ser feito e foi aprovado no Congresso. A reforma tributária aprovada agora no governo Lula, ficou claro que era preciso ser feito, alguns setores vão sofrer, outros setores não vão sofrer, mas aquilo precisa avançar. Qual é a semelhança que eu vejo nos dois processos? A reforma da Previdência com o Bolsonaro e reforma tributária com o Lula. O chefe do Executivo, junto com os ministros da área técnica, estava ali na linha de frente para convencer o Congresso a fazer. Porque o Congresso fala o seguinte: olha, essa medida é impopular, eu vou sozinho, né? Eu vou levar toda a impopularidade, eu quero que o Executivo venha comigo. Mas a Previdência levou muito tempo. Começou com Michel Temer, quase foi votada. Teve aquele dia fatídico lá que mudou todo o noticiário e tudo. E aí não foi votada, mas já estava amadurecida no Congresso essa ideia, não é? Estava amadurecida porque o presidente Temer levou isso adiante, emprestou capital político, e depois o Bolsonaro fez a mesma coisa. E de novo, a tributária também, hein? Durante muito tempo de discussão. É um processo longo. É um processo longo. O presidente Lula emprestou capital político ali, mostrou que aquilo era importante. As reformas fiscais todas que o ministro Haddad aprovou, teve o respaldo e a liderança do chefe do Executivo. Desde quando vocês não ouvem assim o Congresso dizendo: o Congresso não aprova mais medidas de arrecadação? A gente sempre ouve isso, né? Não, a partir de agora o Congresso não aprova mais. Vai lá, aprova. Aprovou agora.